Olá, irmãos queridos, graça e paz a todos e todas, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma live com o nosso momento de oração e esperamos ter mais uma noite bastante especial na presença do Senhor, de forma que nós vamos estar orando pelo nosso país, vamos estar orando pelas nossas famílias, pelas igrejas e também por tudo que está acontecendo em nosso derredor, no nosso país e no mundo. E vamos estar aqui também orando pelos pedidos dos irmãos para os irmãos que estão aí fazendo seus pedidos durante a semana, enviando mensagens. Nós vamos estar aproveitando esse momento de unidade, de fé, para estarmos então orando e clamando ao Senhor por todos esses pedidos. Então, vocês que já chegaram, muito boa noite, sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas também. Já quero pedir a vocês para compartilhar a live com aquelas pessoas que estão precisando de um momento de oração, de estar unido em oração. Compartilhe essa live para que nós possamos abarcar mais pessoas para esse momento de oração. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo uma reflexão da Palavra de Deus e dando sequência à nossa série de reflexões sobre o tema da oração. E hoje eu tenho certeza que será mais uma reflexão iluminada pelo Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu quero começar então a nossa live comentando com vocês sobre algumas informações, algumas notícias que nós estamos recebendo durante a semana, que são motivos para a nossa oração também esta noite. Primeiro, você deve já saber aí do novo surto de coronavírus que está acontecendo na China, e que tem preocupado a OMS e que nos deixa também surpresos e perplexos, porque a China, na verdade, já tinha eliminado a pandemia, tudo já estava controlado lá, e agora um novo surto de coronavírus começa lá na China. Então vamos estar orando também. A Coreia do Sul, essa semana a gente viu, fazendo um apelo à Coreia do Norte para manter o acordo de paz, isso em virtude do ataque da Coreia do Norte ao escritório lá da fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, e esse aumento recente da tensão entre os vizinhos causou o temor de uma provocação militar coreana, da Coreia do Norte, e representou mais um revés em meio às conversas travadas para conter os programas nucleares de mísseis de Pyongyang. Então a gente está vendo aí, e quando você vai pesquisar sobre essas notícias, a gente vai ver aí alguns cristãos que a gente precisa orar por eles que estão neste meio. Segundo a mídia norte-coreana, a destruição do escritório foi uma maneira de mostrar o descontentamento do governo contra a prática da Coreia do Sul de abrigar fugitivos do país comunista. A tensão entre as duas Coreias aumentou quando grupos de refugiados norte-coreanos soltaram milhares de balões contendo folhetos, doces, versículos bíblicos e pendrives na fronteira. Então a gente vê dentro disso daí um pouco aí da evangelização e da perseguição ao cristianismo, E a gente viu também durante essa semana que a Coreia do Norte rejeitou o diálogo, e ameaçou levar tropas às fronteiras. A gente viu essa notícia ontem
Então é motivo da nossa oração pelo fato de sabermos que existem cristãos nesta área sendo perseguidos e a gente precisa então orar. Portanto, nós vamos orar pela paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, pedindo a Deus para que mova as autoridades envolvidas, para que estas tenham sabedoria para tomar as melhores ações neste momento tão delicado que esses dois países coreanos estão passando. E vamos interceder para que Deus guarde os cristãos da Coreia do Sul. Vamos pedir a Deus que guarde tanto os cristãos da Coreia do Sul quanto os cristãos da Coreia do Norte, e continue a usá-los como canais do amor de Deus para ser instrumentos nesse país comunista. Vamos clamar ao Senhor pelas vidas dos principais governantes da Coreia do Norte para que esses possam ter um encontro genuíno e verdadeiro com o nosso Deus. Outro motivo da nossa oração também nessa noite vai ser para as igrejas perseguidas, a gente tem muitos países aí que as igrejas estão sendo fortemente perseguidas, e o principal pedido que os cristãos perseguidos nos fazem é a oração. Tem um site, um portal chamado Portas Abertas, e ali você pode conhecer as igrejas que são perseguidas e os irmãos que têm sido perseguidos. E a única coisa que eles pedem, o principal pedido, na verdade, deles, é que nós estejamos orando por eles. E nós vamos fazer isso nesta noite. Vamos orar pela igreja perseguida em todo o mundo. Bem, nessa segunda-feira passada, o Brasil registrou aqui, pela primeira vez, uma queda no número de mortes de pessoas por coronavírus. Toda semana é feita uma pesquisa e a avaliação divulgada dessa semana aponta que entre o dia 7 a 13 da semana passada, o número de óbitos foi de 6.790. E na semana anterior, o Brasil teve 7.096 pessoas que foram mortas por coronavírus. Esse estudo representa então uma queda de 5% na morte por coronavírus. Então vamos continuar orando para que Deus continue trazendo aí esse número de mortos para baixo. Aqui no Rio de Janeiro, no nosso estado, Crivella diz que o número de óbitos na cidade do Rio de Janeiro está diminuindo. Então vamos continuar orando para que o Senhor continue movendo aí a medicina, a ciência, todo o avanço, para que nós possamos então, daqui a pouco, encontrar o fim para esse momento. Amém? Vamos orar nesse momento e pedir a Deus a sua misericórdia sobre essas notícias que nós estamos tendo, e depois, no outro momento, nós vamos estar orando pelos pedidos dos irmãos. Então, antes de orar, eu vou até aqui estar dando já o alôzinho para todo mundo que já adentraram. A Débora Gonçalves, boa noite. Débora, Genésio Lessa, boa noite. A Dilva Lessa, boa noite. O Genésio está dando boa noite a todos. Gustavo Fontes, lá de Conceição de Bacabu, meu amigo Gustavo, que bom revê-lo. Fique conosco até o final. Deus abençoe. A Valdirene Machon, boa noite. A Ilza também está conosco. A Débora Gonçalves está dando boa noite e dizendo que é a Elzimar que está assistindo, Muito boa noite, Elzimar. Deus abençoe. A Nayara está dando boa noite para todos. A Ailton de Oliveira está conosco. Lídia Gratival também está conosco. A Elzimar está dando boa noite. Renato dos Santos. Hoje é aniversário do meu amigão Renato dos Santos. E nós vamos estar orando por ele daqui a pouquinho mais também. Renato, seja muito bem-vindo. Quem mais? Opa, deu um negócio aqui, calma aí.
O Ailton de Oliveira está dizendo: oi, boa noite, aqui é Rosilane Caetano. Seja muito bem-vinda, Rosilane. Deus abençoe você. Valdirene está dando boa noite, Valdirene, Deus abençoe. A Dilva está dando boa noite para todos. Irani está conosco também, a Leninha Caetano está conosco, Ney Muros lá do Frade está conosco, a Fabiana lá de Tapera também está conosco, seja bem-vinda. Estelita lá de Ponte Nova está conosco, aqui da nossa igreja de Maria Mendonça. A advogada Sônia Mendes, minha amiga lá de Macaé, está conosco. Boa noite, Sônia, seja muito bem-vinda. A Sônia Rezende também, lá do Sana, está conosco, está dizendo boa noite, amados. Olha, sejam todos bem-vindos. Conforme eu for fazendo a live aqui, a gente vai lendo os recadinhos dos irmãos. Vamos estar então agora, neste momento, orando por essas notícias que têm nos confrontado a orar, porque sabemos que Deus, Ele ouve as nossas orações. Então vamos estar orando nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, nós nos entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos mais uma vez, e hoje, em mais um momento de oração, queremos entregar, Senhor, todos esses acontecimentos dessa semana, o surto do coronavírus na China, essa tensão, ó Deus, de guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Que o Senhor venha estar dando conforto aos nossos queridos irmãos que estão sob essa tensão. Nós queremos pedir que o Senhor traga a paz para esses dois países coreanos. Quero pedir que o Senhor traga discernimento para as autoridades coreanas. Quero pedir que o Senhor ajude os nossos irmãos e a igreja lá desses países que estão sob essa tensão. Que o Senhor venha nos usar nesta noite como intercessores em prol da vida desses nossos irmãos nesses países. Nós queremos também entregar diante do Senhor a igreja perseguida em tantos lugares na terra, pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho, pessoas que estão vendo suas famílias por conta do Evangelho, pessoas que não estão vivendo a vida aqui nesta terra por conta da perseguição aos cristãos. Mas sabemos que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. Nós queremos interceder neste momento pela igreja que é perseguida, pela igreja que sofre aqui na terra. Nós queremos também te apresentar nesta hora o nosso país, Senhor, que tem registrado uma queda aí no número de mortos por coronavírus. Que o Senhor continue, ó Pai, nos iluminando, que o Senhor continue nos abençoando e nos livrando, ó Deus, de todo o mal. Que esse mal que nos sobreveio possa passar logo e que o nome do Senhor seja glorificado na terra por tudo que o Senhor é, mas também por tudo que o Senhor faz em favor dos seus filhos. Abençoa o nosso estado, o Rio de Janeiro, abençoa a nossa cidade, Trajano de Moraes, Macaé e todas as demais cidades vizinhas. Para a glória do teu nome nós choramos. Amém e graças a Deus. Que você continue em oração, acompanhando as notícias durante a semana e intercedendo ao Senhor para que o Senhor nos livre de todo mal. Quero dar uma alôzinha aí para o Bruno Tomás, para toda a sua família, para o irmão Clero Tomás, Deus abençoe vocês, estão conosco. O reverendo Miqueias, lá do Rio, que está conosco também, Deus abençoe. A nossa querida irmã Neuza Machado, do Frade, Deus abençoe você, seja muito bem-vinda. Quem mais? A Neuza Malessa, que está conosco, a Eusânia, está dando boa noite a todos, Deus abençoe, um abraço para o presbítero Márcio, toda a família. Bem, vamos continuar juntos aqui. Logo após, nós vamos estar orando pelos pedidos de oração que nos foram feitos na quarta-feira passada, e nós não conseguimos ver no momento da live, mas eu vi depois e anotei, já orei, mas vamos orar novamente junto com os irmãos daqui a pouco mais. Eu quero convidá-los e convidá-las então para nós neste momento estarmos fazendo uma reflexão da palavra de Deus
em mais um momento da série O Segredo da Oração. Nós começamos na semana retrasada falando sobre a oração, abrindo então esta série O Segredo da Oração, e nós na semana retrasada falamos sobre o que é a oração. Na semana passada, na quarta-feira passada, baseada no capítulo 6 de Mateus, nós falamos como devemos orar a partir do ensinamento de Jesus, da oração que foi ensinada para os seus discípulos, conhecida como a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos tratar de uma nova temática dentro dessa série, O Segredo da Oração. Continue compartilhando essa live com as pessoas para que elas possam também aprender um pouco mais sobre a oração. Nosso querido irmão Paulo César Rezende está conosco. Nosso querido irmão Nilson Lessa está dando boa noite para o pessoal. Sejam vocês bem-vindos também esta noite. Deus abençoe. Então eu quero convidá-los e convidá-las para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Você pode acompanhar comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao verso 14. E hoje a temática é a oração do fariseu e do publicano. Nós vamos falar sobre essas duas orações que o fariseu, vista aqui pelo fariseu e pelo publicano. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9 até o 14, diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estudar a sua palavra, explanar a mesma, sendo iluminado pelo Teu Espírito Santo e sendo canal de bênçãos para muitas vidas que nos acompanham e assistem esta live. Obrigado pela Tua iluminação, obrigado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus nós te oramos, amém e amém. Boa noite a Júlia Daut, que está conosco, a Juliana Tomás, que está conosco, a Elisete Nunes, que está dizendo: boa noite, cheguei. Que bom que você chegou, Elisete. Deus abençoe todos e todas vocês. Irmãos queridos, a oração do fariseu e a oração do publicano. Jesus ele vai ensinar a partir desse texto, focando principalmente os fariseus. Isso porque existia ali, perto de Jesus, um grupo de fariseus que eram confiantes em si mesmos e adoravam justificar as suas ações, as suas obras, como pessoas merecedoras da graça e da bênção de Deus. E por conta disso, os fariseus, nesse ato de soberba e orgulho, eles desprezavam as pessoas mais humildes e as pessoas
que aos olhos deles, diferentemente deles, eram pecadoras. E então Jesus ele vai mostrar aqui uma diferença nessas duas orações, revelando para todos os seus discípulos e alunos o segredo da oração, né? Revelando como nós devemos, como nós conseguimos atingir ao Senhor, né, a Deus, por meio da nossa oração. Então Jesus aponta principalmente para a forma com que o fariseu ora, e Jesus aponta depois para a forma com que o publicano ora, né? E nesta ilustração de Jesus, nessa parábola de Jesus em relação ao publicano, Jesus mostra que o publicano é alguém que reconhece a sua condição de miséria, de pecador, perante aquele a quem ele ora. Esse contraste, então, vai nos ensinar algumas coisas que vão revelar para nós o segredo da oração. Para tanto, eu quero, baseado nesse texto, fazer 3 perguntas para a gente aprender sobre a oração do fariseu e do publicano. A primeira pergunta que eu faço baseado nesse texto para nós é: qual deve ser o propósito da oração? Perceba que no verso de número 10, Jesus diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. É claro que existiu aqui o propósito de orar, mas a oração ela precisa de fato ser proposital, ela precisa ter um propósito. E para isso nós queremos indagar qual deve ser o propósito da oração. Olhando para essas 2 orações, essas 2 maneiras de orar, qual é o propósito que nós devemos ter na oração? Primeiro, a gente vai ver que o propósito da oração, independentemente do que haveremos de pedir ou agradecer, deve ser em virtude da nossa necessidade. Nós só oramos porque temos a necessidade de orar. Nós só oramos porque nós precisamos orar. E orar significa falar com Deus. Orar significa manifestar a nossa comunhão oportuna por conta da graça de Cristo de ter novamente uma intimidade com o Senhor. Todavia, nós precisamos então reconhecer essa necessidade, reconhecer que nós precisamos, falar com Deus, precisamos orar com Deus. Temos a necessidade dessa comunhão, temos essa necessidade de falar com Deus, porque um dia nós perdemos essa comunhão por ocasião do pecado e fomos lançados à escuridão, fomos lançados às trevas. Todavia, o Senhor nos resgatou novamente e por meio desse resgate, por meio da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos então falar com Deus novamente. Antigamente no jardim era Deus quem vinha todas as tardes até Adão para conversar com Adão, para falar com Adão, para ter essa comunhão com Adão. Mas essa comunhão foi perdida. E agora somente em Cristo nós podemos então reatar essa comunhão com Deus novamente. E nós percebemos que somos totalmente dependentes dessa intimidade com Deus, desse momento de falar com Deus. Portanto, o propósito da oração não está baseado naquilo que pedimos, naquilo que queremos ou naquilo que agradecemos,
Mas o propósito da oração, ela tem como fundamento a nossa necessidade de comunhão plena com Deus. Se você não sente necessidade de falar com Deus, se você não sente necessidade de ter comunhão com Deus, alguma coisa está errada em você. Nós fomos criados como seres interdependentes, que dependemos totalmente da comunhão plena com Deus, da graça de Deus. Nós fomos feitos, nós fomos criados para nos comunicarmos tanto um com o outro, quanto principalmente com Deus. Isto é algo intrínseco no ser humano. Nós precisamos falar com Deus. Então, qual deve ser o propósito da oração? O propósito da nossa oração é por conta da nossa necessidade. Isto é, eu não busco a Deus só para pedir. Eu não busco a Deus só para agradecer. Eu busco a Deus, além de buscar por essas coisas também, eu busco em primeiro lugar porque eu sinto necessidade de falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. E quando eu reconheço isso, eu entendo essa minha necessidade, eu passo a ter uma vida prática de oração. E esse é o propósito da oração, é nos manter em comunhão com Deus. Este é o propósito da oração, reconhecer que nós precisamos falar com Deus. Em segundo lugar, a pergunta que nós poderemos fazer para continuarmos a meditar nesse texto é: eu posso me justificar na oração? Perceba que no verso 11 a 12, o fariseu diz assim, Jesus falando sobre o fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que a gente vai perceber aqui é que o fariseu orava para si mesmo. Por que ele orava para si mesmo? Porque ele estava olhando para dentro dele, para si mesmo, para as coisas que ele fazia, e ele estava se justificando. E ainda se achando melhor do que aquele que orava com ele. Portanto, o que nós percebemos aqui é que, ao olhar para as suas obras, ao olhar para aquilo que ele fazia, ao olhar para as coisas que aos seus olhos eram certas a serem feitas, o fariseu pensou que aquilo poderia o justificar diante de Deus. Então, ele estava usando a sua oração para se justificar. E a pergunta que nós fazemos é: podemos nos justificar na oração? Não. A justificação não vem por meio da oração. A justificação vem por meio daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, eu posso ser o mais santo aqui na terra, mas eu vou continuar sendo pecador. Eu posso ser a pessoa mais certinha aqui na terra, no entanto, eu continuarei sendo pecador. E se eu não reconheço isso, uso as obras que eu faço, o bem que eu faço, as coisas boas que eu faço, se é que eu faço, para justificar quem eu sou, eu estou sendo orgulhoso, soberbo e deixando de reconhecer aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, que de fato nos justifica diante de quem nós somos. Portanto, a oração, ela não é para nos justificarmos diante de Deus, para explicar para Deus: ó Deus, eu só fiz isso por causa disso ou daquilo. Ó Deus, eu fiz isso, eu errei aqui nesse ponto, mas fizeram isso e aquilo comigo. Não, a oração não é para nos justificarmos diante de Deus. Pelo contrário, a oração é para nos
reconhecer diante de Deus como miseráveis, pecadores, apesar daquilo de bom que nós fazemos, apesar do processo de santificação que nós caminhamos, apesar da evolução espiritual que nós estamos tendo. Se é evolução espiritual, com certeza nós vamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pequenez diante do nosso grande Deus. Portanto, nós não podemos nos justificar na oração. A oração não pode ter como propósito a nossa justificação, para mostrar para Deus o quanto nós somos bons. Nós não precisamos fazer isso. Não é para ser feito isso. A oração é para reconhecer que somos pequenos diante de um Deus que nos ama, mesmo não merecendo, mesmo não tendo nenhuma dignidade para estar diante dele, mas só estamos por causa da sua misericórdia. E nós precisamos reconhecer isso, coisa que o fariseu não estava reconhecendo. Portanto, nós não podemos nos justificar mediante a nossa oração. A terceira pergunta seria: qual oração será aceita por Deus? Baseando nessa parábola de Jesus, nesse ensinamento sobre a oração do fariseu e do publicano, qual a oração que o Senhor vai aceitar a nosso respeito? A oração que o Senhor vai aceitar é aquela que confessa e reconhece a própria miséria, a total dependência de Deus e a nossa carência de socorro e misericórdia. É isso que a gente está vendo aqui no verso 13, que aconteceu na oração do publicano. Olha o verso 13 como diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Perceba que a oração do publicano, quando o texto fala que ele nem ousava levantar os olhos ao céu, isto porque a maneira de orar naquela época era em pé e olhando para o céu, olhando para o alto, e orando a Deus, clamando e suplicando a Deus. Mas esse pecador, esse publicano, ele se achou tão indigno diante de Deus que ele nem ousou olhar para o alto, ele nem ousou olhar para o céu. Mas o que ele fez? Ele olhou para baixo, mostrando o reconhecimento da sua indignidade diante do Senhor. Então, aqui eu vejo que a oração que confessa e reconhece a nossa própria miséria, a nossa total dependência do socorro, da providência do Senhor, a nossa carência de sua misericórdia, a oração que reconhece isso é a oração que o Senhor aceita. E não a oração não está dependendo do status que você tem. Se você é padre, bispo, pastor, presidente, governador, não importa o status, o que importa é o coração diante do Senhor na forma de orar. Não importa as coisas boas que você faz, o bem que você já fez, isso tudo nós só fazemos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas na oração, o que importa para Deus é o reconhecimento de um coração quebrantado e contrito, que reconhece a sua pequenez diante do Senhor e não se exalta diante dele. Portanto, quando nós vamos olhar no verso 14, Jesus vai dizer o seguinte: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja bem, uma pessoa pode ter muitos status, uma pessoa pode ser muito bem vista e benquista na sociedade,
pode praticar muitas boas obras, mas quando ele chega diante de Deus, ele é uma pessoa que está se justificando por meio das suas obras, entendendo que ele merece a bênção de Deus, entendendo que ele merece ser escutado por Deus, entendendo que Deus tem que abençoar a ele, essa oração não será aceita. E a gente vive um tempo em que as igrejas modernas e contemporâneas, elas têm ensinado que se a pessoa for fiel, Deus vai abençoá-la. Se a pessoa for fiel, Deus vai ter que dar aquilo que ela pede. Como se nós pudéssemos, por meio da nossa fidelidade, imprensar Deus na parede e determinar aquilo que nós queremos. Jesus estava mostrando aqui que não é assim. Não é com determinismo, não é com pensamento positivo, não é com as coisas boas que nós fazemos, mas é com o reconhecimento de quem nós somos diante de Deus. E nós somos pecadores. Não há nada que nós façamos que vai mudar essa realidade, que vai mudar a natureza intrínseca do ser humano, a de pecador. Portanto, a oração que Jesus ensina que Deus aceita é a do publicano, é a do pecador, que ele reconhece a sua indignidade. Por isso, quando nós estamos percebendo que estamos com os nossos corações exaltados por causa daquilo que fazemos, achamos que merecemos algumas coisas, nós precisamos reavaliar a nossa forma de orar e o propósito da nossa oração. Isso porque Deus pode ouvir muito mais a oração de um cara que cometeu pecado o dia todo, uma pessoa que fez coisas horríveis diante de Deus, mas chegou à noite, na sua cama, no seu travesseiro, ele reconheceu: nossa, por que eu fiz isso? Nossa, eu sou um pobre, miserável pecador. E então ele se humilha diante do Senhor, ele ora. E ao mesmo tempo tem um fariseu orando em outro lugar e falando: Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho feito tantas coisas boas, e por isso eu mereço a sua graça, o seu amor e a sua bondade. Deus vai ouvir a oração daquele que aos nossos olhos é injusto. Deus vai ouvir a oração daquele que aos nossos olhos não merece, mas não vai ouvir aquela oração daquela outra pessoa que se acha boa. Por isso, nós vamos ver que o segredo da oração nesta parábola de Jesus está no propósito da oração, né, e na humildade de quem ora. Então, concluindo, o propósito da oração não é apenas por aquilo que a gente quer pedir ou agradecer, mas o propósito da oração é devido à nossa necessidade. É como comida, é como respiração, é como respirar, é como respirar da alma, né? Então, nós precisamos orar todos os dias, todos os momentos, ter uma vida prática de oração, porque o propósito é a comunhão com Deus. O propósito é a intimidade plena com o Senhor. E em segundo lugar, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez e mostrar a nossa humildade para Deus, né? Apesar das coisas boas que fazemos, nós somos indignos. Apesar de tudo que nós fazemos de bom, nós continuamos indignos, porque continuamos sendo pecadores. Isso só vai mudar na transformação do nosso corpo. Portanto, eu devo ter propósito na oração, mas não posso usar a oração para me justificar, e a oração que vai ser aceita por Deus é aquela que é apresentada com o coração humilde, como o Senhor Jesus Cristo falou, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso significa dizer, se você está com o coração humilde diante do Senhor, Deus vai ouvir você. Amém? Deus continue nos abençoando com a sua
poderosa palavra. Bem, nesse momento, vamos ver aí quem mais entrou aí com a gente, quem está conosco. Vamos estar citando o nome de algumas pessoas aqui. Vamos lá. A Juliana Dalti, Juliana Tomás, boa noite. A Genesi, boa noite. Iraci Tomás, boa noite a você, a família, o presbítero. A Débora, minha esposa. A Genesi está dizendo, uma noite iluminada a todos, queridos irmãos. A Débora também está dando boa noite para todos. A Nádia Maria, boa noite, Nádia, seja muito bem-vindo. O evangelista Max Porto, lá de Macaé, está conosco também. Seja muito bem-vindo, evangelista, Deus abençoe. A irmã Iraci está dando boa noite a todos. O Ney Muros, lá do Frade, está conosco, está dando boa noite a todos. A Denira Kenup também está conosco. A Elza Muzi está dando boa noite aos irmãos. A Marilene Kenup, também lá de Macaé, está conosco. A Débora está dando parabéns aí para o presbítero Renato, lá da IPB do Frade, está aniversariando hoje. A Marilene Kenup está dizendo, a paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Marilene, Igreja Presbiteriana da Barra de Macaé, isso mesmo. Então, quero mandar um alô para o pastor Júlio, lá da Igreja da Barra de Macaé, também pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Maria Mendonça. E quero dar um abraço então, mandar um abraço aí para todo o povo da Barra de Macaé. Deus abençoe vocês. O Sávio Silveira também que está conosco, Deus abençoe, seja bem-vindo. A Edneia Maria também, seja bem-vindo. A Sirlene lá de Itapera está dando boa noite para os irmãos. A Adriana que está conosco. A Gabriela, cadê? A Gabriela Melo também está conosco, seja bem-vinda, Gabriela. Deus abençoe, ela está dando boa noite para todos. A Nilzileia Nunes, daqui de Maria Mendonça, da Igreja Assembleia de Deus, está conosco também. Deus abençoe vocês. Bem, neste momento aqui, olha, na semana passada nós tivemos alguns pedidos que não conseguimos ler no momento, aí eu anotei depois para lê-los hoje aqui. Então, a Noemi Santana, ela pede oração de agradecimento pela prima Alcina, que está em recuperação. E a irmã Eva Gratival, lá do Frade, ela também está pedindo oração de agradecimento pela cura do seu irmão. E o Edinaldo Mota, também lá do Frade, que pede oração pela sua família. Então nós vamos estar orando por esses irmãos e também para o meu amigo presbítero Renato dos Santos, que está comemorando seus 18 aninhos, não é isso? Brincadeira, pela quantidade de cabelo que ele tem na cabeça, deve já estar bem mais do que isso. Brincadeira à parte, Renato, vamos orar a Deus e agradecer pela sua vida. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento, uma vez mais, nós queremos orar e agradecer ao Senhor pela vida da irmã Alcina, a prima da nossa querida irmã Noemi Santana, pela sua recuperação, que o Senhor continue dando força e ânimo para que ela se recupere completamente. Da mesma forma, queremos entregar a irmã Eva Gratival, que está agradecendo pela cura do seu irmão. Que o Senhor continue, ó Pai, trabalhando para que ele esteja realmente te glorificando por esta cura que ele recebeu. E quero também entregar o nosso querido irmão Edinaldo Mota, que pede aí oração pela sua família, que o Senhor o abençoe e abençoe toda a sua casa, para que todos em sua casa possam glorificar ao Senhor pelas bênçãos recebidas. E quero te apresentar agora, neste momento, o presbítero Renato dos Santos, que completa mais uma primavera. Que o Senhor venha abençoá-lo com toda sorte de bênçãos, com toda a felicidade do céu, e que ele possa cada vez mais, ó Deus, viver a graça e a misericórdia do Senhor de forma abundante aqui nesta terra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos queridos, nós então, 4.7 o Renato falou, né? 4.7, não parece não, Renato, eu pensei que era 57.
Brincadeira, meu irmão querido. Leandro Gonçalves, que está conosco também, Deus abençoe você e toda a sua família, o diácono Leandro aqui de Maria Mendonça. Deus abençoe. Nossa irmã Raquel também que está conosco, Deus abençoe a irmã Raquel. Nosso querido irmão Dalci Lessa, Deus abençoe todos vocês. Bem, irmãos, nós queremos agradecer aí a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nessa interatividade. Eu quero dizer que domingo agora nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo bíblico e à noite o nosso culto doméstico. Mas na outra semana, talvez na sexta ou no sábado, eu vou estar fazendo uma live em forma de palestra, onde eu quero compartilhar com vocês sobre aquilo que eu tenho pesquisado, meditado, aprendido e analisado sobre a pós-pandemia. Eu acredito que as informações que eu irei trazer para vocês serão de muita utilidade para nós repensarmos muitas coisas e também criarmos uma perspectiva sobre a pós-pandemia, né? Acreditamos que já essa pandemia vai acabar e nós precisamos estar preparados para esse novo tempo que estaremos vivendo. E eu quero trazer uma reflexão com vocês também em formato de palestra, para que a gente possa contribuir de alguma forma com a nossa evolução nesse tempo de transição que estamos vivendo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.